Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, 25 de junho, nós estamos recebendo com muito prazer o deputado estadual Caio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e o colega jornalista Fernando de Maria, que é diretor do semanário BocNews e professor doutor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade Santa Cecília. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje de jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, deputados estendem reajuste do mínimo a todos os aposentados. O Estado de São Paulo, Câmara dá reajuste do mínimo aos aposentados. Em A Tribuna, Câmara estende reajuste do mínimo a aposentados. No BocNews, Banco Central quer impedir que alta dos preços persista em 2016. Santa Portal, Papa Francisco diz que separação da família às vezes é moralmente necessária. G1 Santos e região. Amigos dizem que agredido quebrou maxilar após o chute. E no portal da UOL, Câmara aprova texto de projeto que reduz desoneração da folha de salários. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E depois de dizer que estaria no volume morto junto com a presidente Dilma e o PT abaixo disso, em uma alusão à crise hídrica, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar duramente o PT. Para ele, os petistas hoje só pensam em cargos, apegados a empregos e ao poder. E não pensam mais de uma maneira utópica, de uma maneira romântica, como acontecia nas origens da agremiação, isto há 35 anos atrás. Lula faz essas críticas e a impressão que fica é que ele não tem nada a ver com isso, nem com o PT, nem com o governo Dilma. É incrível, a sensação que passa é que ele quer se descolar do governo Dilma em razão dos altos índices de rejeição da presidente, que chegam a quase 2/3 da população brasileira, e também em razão da crise econômica que atinge o país, com um desemprego como nunca se viu, o maior dos últimos 23 anos, uma inflação galopante, enfim, uma situação muito difícil do ponto de vista econômico, e Lula passa a sensação de que quer se descolar do governo Dilma, como também quer se descolar do PT, em razão da crise ética e moral que atinge o partido como um todo, e pensando evidentemente nas eleições do ano que vem. Diante de tudo isso, fica a sensação de que criticar a criatura o isenta de tê-la criado. O fato é que Lula, o ex-presidente Lula, criou a mãe do PAC, criou a candidatura da presidente Dilma e agora tem de dividir a responsabilidade e todas as críticas em razão da sua proximidade e do fato de ter fundado o PT. Não dá para fugir dessa responsabilidade. Afinal de contas, como diz a sabedoria popular, quem pariu Mateus, que o embale. No programa de hoje, nós vamos falar de política nacional, vamos falar de política estadual, inclusive da criação da Frente Parlamentar em prol da Baixada Santista, entre outras iniciativas importantes. Mas tudo isso vocês vão acompanhar assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão é de tempo nublado, mas segundo o Climatempo pode garoar de manhã e à noite. A temperatura varia entre 16 e 20 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação 5x3, já que a pista sul da Anchieta está fechada para obras. E as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com 10 minutos de demora. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, no Twitter ou então pelo e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pela BocNews TV. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o deputado estadual Caio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Voltamos já.
Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Para prevenir o câncer do colo de útero, neste ano, toda menina de 9 a 11 anos deve ser vacinada. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Dicas para economizar energia elétrica. Evite usar o ferro todos os dias. O ideal é acumular mais peças para passá-las de uma única vez. Troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Elas podem diminuir seu consumo em até 70%. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 25 de junho, recebendo hoje com muito prazer o deputado estadual Caio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e o colega jornalista Fernando de Maria, que é diretor do semanário BocNews e professor doutor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade Santa Cecília. Deputado, bom dia, muito obrigado pela sua presença, antes de mais nada. Bom dia, Chico, Fernando, aos telespectadores, é um prazer estar aqui, Chico. Eu queria começar essa conversa com o deputado Caio França e com o Fernando de Maria a respeito de política nacional e da situação do Brasil, que, é evidente, preocupa a todos nós. Vivemos uma crise econômica seríssima, com um desemprego muito grande, com a inflação aí disparando, enfim, uma situação muito delicada, um contingenciamento de recursos, um ajuste fiscal que aprofunda a recessão, que aprofunda o desemprego, enfim. E, além do que, temos também uma crise política, e o maior exemplo, o ex-presidente Lula fazendo críticas duríssimas ao PT e ao governo Dilma. Qual é a avaliação que o senhor faz, deputado, hoje como deputado estadual, como uma das lideranças da nossa região, desse cenário nacional, deputado? Sem dúvida é um momento muito preocupante, um momento onde todos os entes federativos acabam fazendo alguns ajustes fiscais e isso acaba influenciando diretamente no cotidiano das pessoas, porque você acaba paralisando obras e isso gera desemprego, que hoje cada vez mais preocupa a população. E também, além da questão econômica, eu penso que a questão política, né, Chico? As pessoas não se sentem representadas por ninguém e isso acaba criando aí um momento de instabilidade política muito grande, onde a política inteira é marginalizada. Então, um momento preocupante na minha avaliação, mas ao mesmo tempo, assim, tento levar comigo essa velha premissa de que é um momento também onde a oportunidade surge e as pessoas precisam compreender também que é preciso sair desse momento e de alguma maneira haver ou uma grande liderança nacional que possa ecoar e conseguir levar o país a um novo caminho, um novo momento. Então, de muita preocupação. A gente na Assembleia tenta criar condições para que aqui na Baixada a gente sofra o menos possível em relação às obras paralisadas, em relação, enfim, aos investimentos que já existiam alguma previsão, tanto do governo federal, mas em especial do governo do Estado. Mas, de fato, é um momento muito delicado em que exige aí... É difícil pedir paciência às pessoas, porque a política também não contribui, né? Cada dia que a gente abre um jornal... um novo deputado, um novo senador, presidente da República, enfim, ministro, todo mundo envolvido. Então, de fato, é um momento preocupante, mas ao mesmo tempo, como disse aqui, é também um momento de
de se reorganizar e criar abrir a oportunidade aí para que o país possa se repensar como um todo. É verdade, porque a sensação que se tem é que o Brasil é uma nau sem rumo. Quer dizer, um governo absolutamente não sabe o que faz. Um ajuste fiscal que, ao mesmo tempo, precisa corrigir a economia, aprofunda a recessão, aprofunda o desemprego. Ou seja, mesmo agora a vitória da Câmara Federal com relação ao salário mínimo. O salário mínimo que vai ser a inflação do ano passado, o que já é normal, e mais o PIB de 2 anos atrás, que é de 0,1. Ou seja, esse aumento é o aumento da inflação que todo mundo vai receber. Essa é a diferença, não apenas o salário mínimo para os aposentados. Isto se a Câmara aprovar, se o Senado da República aprovar e a presidente não só acrescentando, né, Chico, também muitos dos ajustes, a maioria deles, o maior penalizado é o trabalhador, claro, né, mais simples que não tem recursos. Contribui, que não tem recursos. Então, para se defender, né? Vale também, né, essa reflexão. É importante fazer o reajuste, acho que todos compreendem o momento econômico que o país vive, mas acho que também o próprio governo tem que cortar na própria carne, né? Principalmente. Então, enfim, reflexões que a gente tem que... Dar o exemplo que não dão exemplo, né, Exatamente. Deputado? Não dão exemplo. Fernando de Maria, bom dia. Obrigado pela presença, Fernando. Bom dia, deputado. Bom dia. Dentro desse cenário, o fundo do poço ainda não chegou. Isso que é pior. A perspectiva é a situação piorar até o final desse ano, pelo menos, e a situação começar a melhorar a partir do segundo semestre do próximo ano. Então, hoje é mais fácil, você já conhece pessoas próximas a você que já estão desempregadas, tudo. Aqui até a área de telemarketing, recebi informação, até a área de telemarketing, que era uma área que empregava muito, já está começando a rediscutir isso daí. Né? Havia uma demanda enorme aí de toda semana, precisa de vagas, 400, 500 vagas, que é uma área só como simbólica dentro desse contexto. Né? Mas nesse sentido, né, até retomando, o senhor acredita de que maneira esse cenário preocupante, não abre espaço para a eleição do próximo ano, para aparecerem aí meio aventureiros? Você acredita que existe algum risco nesse sentido de salvadores da pátria em âmbitos, tudo bem, municipais, mas aí ser, obviamente, já visando para eleições maiores? Claro. É sempre preocupante. E a gente teve a oportunidade, quando eu falo a gente, não pessoalmente, mas a classe política com relação à reforma política, que eu achei bastante, até o momento, tímida, né? Pífia, raríssimas não mudou mudanças, nada, né? Pouquíssimas piorou mudanças. Piorou. Então, sem dúvida preocupa por conta disso aí. Também é possível que apareça, e aí cada vez mais, nada contra, mas artistas, assim, coisa que, sabe, gente que acaba... Celebridades. Celebridades, exatamente. Celebridades, sim. Que também não tem, né, o menor traquejo e não está acostumado na vida pública, com raras exceções, que a gente tem que também fazer aqui, mas preocupa muito, de fato. Agora, cada vez mais, se tem alguma coisa que eu penso que sirva de lição aí, é que a população também cada vez mais acompanha, percebe, tem mais mecanismos de acompanhamento dos mandatos, enfim, as informações estão cada vez mais próximas às pessoas, só não sabe desse momento que o país vive, acho que é um alienado total, porque internet, televisão, rádio, jornal, então hoje... E basta ir, deputado, ao supermercado. É verdade. Qualquer dona de casa que faça supermercado sabe disso. Claro. Sabe, basta ver o preço, sempre digo aqui, o preço da cebola. Tomate, custa R$9 o quilo da cebola. Quer dizer, coisas assim no Brasil. Pois é. Tomate, enfim, cesta básica. Cesta básica. Então, talvez, se tenha algo positivo, é que a gente espera que as pessoas possam se preocupar mais, avaliar mais, pesquisar mais sobre os candidatos. Aí vem uma eleição municipal, claro que não tenha a dimensão da eleição nacional, mas que puxa a eleição nacional, né? As eleições municipais agora, elas têm grande influência para frente. Então, é importante que as pessoas possam desde já acompanhar, participar ativamente, né? Enfim, acho que hoje a democracia, com todos os defeitos que existem nela, está mais aberta e as pessoas, enfim, conseguem ter mais acesso aos que pretendem disputar uma eleição. Deputado, nessa situação econômica crítica que nós vivemos,
o senhor deve estar, evidentemente, vivenciando no seu próprio gabinete na Assembleia Legislativa, dadas as demandas que devem ser recorrentes no seu gabinete, de pessoas buscando emprego e buscando, de alguma maneira, o apoio do poder público, porque na medida em que a pessoa fica desempregada, ela tem de recorrer ao serviço público de saúde, serviço público de educação, enfim, buscando uma colocação profissional. Diante desse cenário e diante do contingenciamento de recursos, porque também hoje o poder público também está limitado em razão do ajuste fiscal, não há dinheiro. Como é que é lidar com essa realidade, com essa duríssima realidade da população precisando do poder público de um lado e o poder público evitando aplicar recursos por conta do ajuste fiscal? Eu falo que a sinceridade é o melhor caminho aí, né? Tanto nessa questão, né, de emprego, enfim, as pessoas sendo demitidas e cada vez mais isso próximo da gente, mesmo numa região onde as oportunidades aqui com relação ao porto, sim, ao próprio telemarketing é tão grande, ao comércio em especial em São Vicente, lá muito forte, mas todo mundo repensando aí nisso, então acabam o poder público sempre sendo aí a válvula de escape. E além disso, né, na nossa atividade enquanto parlamentar, as emendas parlamentares que assim acabam muitas vezes colaborando com municípios, em especial os municípios menores, que têm muita dificuldade de fazer investimento. Esse ano também o governador já, né, acenou aí que dificilmente conseguirá fazer o pagamento das emendas parlamentares. Nós estamos votando a LDO provavelmente na próxima semana. Então, ainda preocupante, mas acho que a sinceridade é sempre o melhor caminho. A gente espera que esse ano a gente compreende aí o momento que o país vive, mas que no próximo ano a gente já consiga se reerguer, levantar a cabeça e conseguir, né, dar uma esperança às pessoas aí, sempre com muita seriedade, que eu acho que é o que também na política as pessoas também cada vez mais procuram. Então, acho que tratar a coisa com seriedade, com preocupação, mas ao mesmo tempo criar uma esperança de que o país tem jeito, o país tem que retomar o crescimento. Nós temos um país de dimensão continental aí. Eu ontem estava vendo uma discussão, inclusive no programa do Jô Soares, que foi tão criticado aí nas últimas semanas, com aquelas meninas do Jô e tal, falando que enquanto alguns deputados aqui de São Paulo estavam procurando melhorar o ensino com relação à tecnologia, aliar a lousa digital e tal, em alguns municípios, uma deputada de Roraima falou, bom, eu estou discutindo lá salas de aula. Então, você vê a dimensão do país também muito grande e isso acaba também criando muita dificuldade para a gente. Então, enfim, acho que é momento de jogar de peito aberto com as pessoas, explicar o momento que vive o país, mas ao mesmo tempo de criar uma esperança de que a gente consegue retomar o crescimento. Fernando. Deputado, acho que o tema que é importante na próxima segunda, o lançamento dessa frente parlamentar de apoio aos municípios da Baixada e Vale do Ribeira. Até diante desse cenário, né, vai ser mais uma plataforma política ou efetivamente, de que maneira prática efetivamente vai funcionar a frente parlamentar? Olha, a frente que temos dois deputados, no caso você... Dois deputados daqui, mas também é uma maneira de agregar outros parlamentares que de alguma maneira têm relação com a região durante o período eleitoral, que, né, tem parceiros aqui, que tiveram votos aqui. Acho que é um momento também da gente poder laçar eles para poder colaborar com a gente aqui, nesse momento que a gente vive. Então, são 35 deputados que farão parte da frente. Enfim, nós faremos o lançamento agora na segunda-feira. E a ideia é criar, em especial, dentro do Legislativo, condição de, através das legislações ordinárias e através do orçamento, que é o que mais me preocupa, garantir, né, assim, o orçamento de investimento para a Baixada não perder em relação a outras regiões. Nós temos aqui algumas obras importantíssimas e de um volume financeiro bastante razoável. Nós temos que fazer a conclusão do VLT, o governador esteve aqui nessa semana para poder fazer aí a PPP para operacionalizar o VLT e inaugurar aí duas estações. Estivemos com ele em relação a isso. Tem a segunda fase do VLT, tem a obra, né, há muito tempo discutido com relação ao túnel ligando Santos a Guarujá, que é uma obra que demanda um grande potencial financeiro. Então, é garantir dentro do orçamento esses recursos, através de outros deputados também que possam colaborar com a gente, mas, além de tudo, criar uma discussão mais franca com a população. Nós faremos, no dia 29, o lançamento. Dia 10, por exemplo, o secretário Rodrigo Garcia já está pré-agendado com ele para que ele possa vir aqui falar de habitação,
né, onde a população terá acesso para poder fazer algumas perguntas. Teremos várias intervenções em relação à habitação na Baixada Santista. Então, a ideia é poder juntar aí as forças. Eu acho que é um momento que a gente precisa se organizar. Então, existe a AGEM, existe o Condesb, e nós não vamos em nenhum momento querer competir com eles. Acho que cada um tem a sua tarefa. Mas cabe ao Legislativo também poder fazer esse debate e poder ser incluído em relação a todos os temas. Então, a ideia é poder somar esforços. Os prefeitos compreenderam a ideia da frente, em especial para o Vale do Ribeira também, Fernando, que é uma região que ainda não tem esse tipo de organização de Estado, né? Nós não temos lá tamanho no Vale do Ribeira para poder ter um AGEM, um Condesb, porque não tem nem população para isso ainda. A lei exige que tenha um mínimo de, acho que se eu não me engano, são 1 milhão de habitantes nessa região, e o Vale não tem isso. Então, que a gente possa também, para o Vale do Ribeira, servir de aproximação aí com relação ao governo do Estado. E a frente parlamentar vai atender os 23 municípios da Baixada e Vale do Ribeira, São 23, até a divisa do Paraná. Até Barra do Turvo. Até Barra do Turvo. Fazendo de Bertioga até Barra do Turvo. Quase 23 municípios. A ideia é poder fazer reuniões mensais, uma na Baixada e uma no Vale. No Vale do Ribeira existe um consórcio dos prefeitos que existe ainda, que é o Codivar. Aqui na Baixada já tem algo mais organizado, inclusive a região metropolitana da Baixada é a primeira do estado de São Paulo. Sim. Então tem todo um histórico. Nós temos aqui um plano diretor regional que foi feito aí com diversas mãos aqui de técnicos de todos os municípios, mas que eu penso que o parlamento precisa estar acompanhando isso de perto, e a nossa tarefa vai ser aí de colaborar, não de dividir, enfim. Então, os prefeitos compreenderam muito bem, então a gente está bastante animado aqui com a frente. Agora, deputado, o senhor é o coordenador dessa frente parlamentar e o vice-coordenador é o outro deputado da região, o deputado Paulo Correia Júnior. Os demais deputados que não são da região vão participar, se comprometeram, por exemplo, a comparecer nessas reuniões mensais? Claro. Para dar exatamente a dimensão e a força, porque senão fica uma coisa muito dos dois deputados daqui, da região. E daí é importante a gente eu cobrei bastante isso deles, para que aqueles que assinassem, que eles pudessem participar. É claro que a agenda dos parlamentares é difícil de você fazer essa obrigação, né? Mas eles, dada a relevância que a região tem, dado também o potencial eleitoral que cada um deles aqui obtiveram na Baixada. Então, isso tem muito a ver com o voto. Teve muitos deputados que tiveram uma boa votação aqui na Baixada, somado a Baixada e o Vale. Então, há interesse mútuo aí. A gente espera que eles também possam colaborar com a gente em relação a isso, mas, sem dúvida, tanto eu quanto o deputado Paulo Correia, a gente vai estar de linha de frente até, enfim, pela proximidade, por tudo que envolve, enfim, os nossos, os principais, as pessoas que nos cobram. Então, a gente torce muito para que os deputados, e eu vou estar apertando para que eles possam estar participando também. Tá certo. É importante isso daí, porque para pedir voto é uma facilidade, né? Eles vêm mesmo. Aí é uma maravilha. Aí paraquedas aqui, é hora infelizmente, a gente teve só 2 deputados. Né? Até em razão disso. Até em razão disso. É importante o eleitor, ele... às vezes ele vai por várias N questões, aí é uma outra discussão que, infelizmente, essa reforma política não tratou como deveria, mas, enfim, é um fato e acaba, de certa forma, imagina, 2 deputados que você tem com quase 2 milhões de habitantes, somando Baixada Santista e Vale do Ribeira, né? Quer dizer, uma quantidade... Fora outras também. E os, assim, porque a Baixada e o Vale tem aquela questão turística, né? E que hoje, cada vez mais, os moradores, sábado e domingo, por exemplo, a gente dobra, triplica os moradores, né? Claro, então, além de tudo, tem isso, e até nesse caminho que a gente tem que fazer essa discussão, né? A Baixada, em especial, não pode ser tratada só com os habitantes que vivem nela hoje. Porque num final de semana, num feriado prolongado, Fernando, a nossa população em muitas cidades duplica, né? Pega as cidades do litoral sul, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, quantas e quantas pessoas com a crise hídrica que tem em São Paulo hoje, que não descem a serra na sexta-feira e, enfim, acabam ficando até domingo, às vezes até segunda-feira, e utilizam os serviços públicos daqui durante esse período. Claro. Então o Estado precisa reconhecer isso. Então é um dos Mas não reconhece temas muito, não, viu, deputado? Mas é um dos temas que nós vamos tratar na frente. Não, mas especialmente segurança, porque exatamente, cidade, é um tema. A região é uma região que deveria ter o efetivo ampliado e por conta da Operação Verão, mas é só na Operação Verão, né? Fernando, eu peço sua licença, depois na volta voltamos com você. Peço licença do deputado Caio, vamos para o rápido intervalo, voltamos já no Jornal em Foco. Academia Unisanta.
bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por menor que seja? Os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção, trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais. Vamos juntos dizer não à corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público e junte-se a nós nesse grito. Corrupção, não. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque nesta quinta-feira, 25 de junho, e recebendo hoje, com muito prazer, o deputado estadual Caio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e o colega jornalista, diretor do semanário Boc News, Fernando de Maria, que formula agora mais uma questão ao nosso convidado. Deputado, da última vez que a gente teve, inclusive, aqui no programa, né, a gente até comentou a respeito da verba Haddad. Eu fui atrás disso, fui pesquisar isso daí. Eu acho que é um assunto importante para ser discutido aí na frente parlamentar, porque depois eu vi o prefeito de Bertioga, que é o vice-presidente da Precesp, e realmente é uma preocupação. No próximo ano, com a mudança na legislação aprovada pela Assembleia, os municípios, instâncias balneárias, turísticas, enfim, climáticas, vão perder algo em torno de 40 milhões que estariam disponíveis efetivamente para serem disponibilizados. A Baixada, como um todo, só a Baixada, não estou contando o Vale do Ribeira, 14,2 milhões é uma perspectiva. Santos, que é a que mais arrecada, você tem uma ideia hoje, Chico, Caio, quase 60 milhões de investimento que estão sendo feitos em obras, a cidade está em obras, praticamente tudo com recursos da Haddad, tirando, obviamente, o VLT, mas tudo com recursos da Haddad, são 59,5 milhões de reais nesse sentido. Então, a verba Haddad tem importância. Santos deve perder, aí, em termos de perspectiva, 10% disso, o que equivale ao Complexo Rebouças, por exemplo, algo em torno de 5 milhões de reais. Esse é um desafio, porque os prefeitos, alguns, obviamente, têm um aspecto político, porque isso vai contribuir para os outros municípios, os outros 140 municípios que vão ter que fazer a lição de casa, inclusive Cubatão, tem que ter plano diretor, né? Mas, assim, existe uma série de questões. Eu entrevistei o presidente também do DAD, também, Adalberto, e ele comentou uma dificuldade que muitos municípios, às vezes, não têm, não dão continuidade e nem sabem que tem direito à verba Haddad. Iguape, por exemplo, nunca requisitou verba Haddad. É uma tristeza Iguape, porque eu acompanho de perto lá. Nunca requisitou. Né? Então, talvez essa é uma discussão, e o fato, isso afeta, obviamente, porque é a única possibilidade, às vezes, para se fazer obras. Né? Fazer pequenas obras, ou obras de porte. As ciclovias, por exemplo, todas são feitas com verba Haddad. E isso, com a mudança na legislação, né, isso, de certa forma, impacta, obviamente, os municípios da Baixada Santista, sem contar o Vale do Ribeira, também alguns deles. O Vale tem 3, 4 municípios. São Iguape, Eldorado e Ilha Comprida. São os 3 municípios, se eu não me engano, aqui, que são instâncias turísticas. Na verdade, Fernando, tem razão em muitas das coisas que você falou. A questão, especialmente de Iguape, eu reforço, não é nem que o município não sabe, é que não tem, infelizmente, capacidade técnica de projetar os pedidos. E aí acaba, por falta de documento, por falta de competência, acaba perdendo recursos. Né? O mínimo, quem recebe menos durante o ano, recebe mais ou menos nesse ano 2,5 milhões. Quem recebe mais é a cidade de Santos, se não me engano, em torno de 25 milhões por ano. É um valor bastante razoável. Então, importantíssimo. Agora, vale aqui fazer uma reflexão. Eu fiz até uma discussão com o Rodolfo Amaral uma vez, que é um expert em números, mas
vale a pena a gente fazer aqui uma reflexão política também. É claro que dentro dos 70 municípios que hoje são instâncias, muitos deles lá atrás, Chico, sinceramente falando, não tem tanto assim o perfil de instância, enquanto outros que ao longo do tempo foram se aprimorando não estão enquanto instância. Eu dei 2 exemplos aqui outro dia, falei de Brotas e Olímpia, 2 cidades que têm aí hoje, através do turismo de aventura, uma grande força no turismo, e só foram aprovados no ano passado. Então é claro que tem uma injustiça dentro disso. A Baixada, eu penso que pelo fato de ter a praia, dificilmente a gente vai ter alguma perda. A única coisa que tem é a grande chance de Cubatão estar acrescida aqui, tornar-se. E com relação à perda, o que eu falo assim, era melhor perder 10% de tudo que é arrecadado, de tudo que os municípios ganham, do que a possibilidade de se abrir isso de maneira geral e todo mundo ter acesso a tudo. Aí sim a perda seria muito maior, porque existia essa ideia. Porque, obviamente, outros deputados, enfim, que têm relação com regiões, começam mas por que Guaratinguetá, que tem lá o Frei Galvão, é um turismo religioso, por que não pode ser absorvida como uma cidade turística? Sim. Aí o outro fala, mas por que a cidade de São José dos Barreiros não pode? Cada um tem o seu argumento. Existia uma tendência muito grande de se ampliar de maneira muito grande isso. Então, a legislação que foi feita é uma maneira que você consiga contemplar outros municípios, outros 140 municípios, sem perder muito aqui dos municípios que já são instâncias. E, ao mesmo tempo, lembrando, a cada 4 anos passará por uma avaliação técnica, com critérios objetivos, onde os municípios que são atualmente instâncias, eles podem... Para a 2ª divisão. Vamos dizer que é uma 2ª divisão. Para os municípios termo que não gostaram, um termo que não é legal, porque os municípios não são de 2ª divisão. Mas eles podem aí, que são instâncias, ir para municípios de interesse turístico. E quem é de interesse turístico subirá para municípios que são instâncias. Então isso faz com que também, município como Iguape, por exemplo, que é uma cidade que eu tenho o maior carinho do mundo, eu fui o mais votado da cidade de Iguape, tive 4 mil votos na cidade, isso equivale a 25% dos votos válidos, Chico. Município que eu frequento desde sempre, minha família, boa parte é de lá, mas que, sinceramente falando, precisa se programar melhor, precisa se preparar melhor, precisa ver, tem leitos hoteleiros lá, tem, enfim, capacidade de infraestrutura turística. Então é importante que a gente possa cobrar também os gestores municipais em relação a isso. Então a legislação é uma legislação moderna e São Paulo, na minha avaliação, sai à frente. Reforçando, era melhor perder 10% nesse momento do que a possibilidade de abrir isso de um leque geral e a gente não ter mais possibilidade de praticamente nada. Então foi uma maneira que a gente encontrou aí de ter um mecanismo de disputa sadia entre os municípios, mas sem dúvida nem a Baixada nem o Vale do Ribeira, a gente vai trabalhar muito para que não tenha perda, apenas acrescer municípios novos. Aí, né? Só um adendo, não que esse dinheiro, na realidade, também às vezes a verba está disponível, tem 400 milhões disponíveis, né? Só que, segundo dados do próprio DAD mesmo, só que por falta de projetos, os projetos agora cada vez mais com acessibilidade e são obrigatórios, isso daí é algo que o secretário de Turismo do Estado ele exige isso nesse sentido. E assim, e tem muita pendência, prefeitos porque antigamente as verbas eram liberadas e aí a obra nem sempre era concluída. E agora mudou, agora é por fase, pelo menos a informação que a gente tem. E isso, de certa forma, passivos lá atrás impedem que as prefeituras... Por isso que é importante ter aí, tentar encontrar novas... né? O próprio, desculpe só, o próprio diretor do DAD, ele tem intenção, só que aí faltam funcionários, aí talvez seja um papel importante da frente parlamentar, de trazer um escritório para o DAD aqui para ficar mais próximo dos técnicos das prefeituras, ter um escritório do DAD aqui na região, para poder... A gente chegou a fazer esse debate, viu, Fernando? O próprio secretário pediu para que, por exemplo, o dinheiro remanescente, que não era utilizado pelas prefeituras, que eles pudessem contratar um escritório de engenheiros, por exemplo, para poder agilizar, colaborar com as prefeituras e tal. E isso na Precesp teve algumas resistências. Então, assim, acho que o mais importante é a gente deixar isso bem aberto. No gabinete, por exemplo, eu deixei para os prefeitos que lá estão um livro, né, bem simples, de fácil manuseio e tal, explicando quais são os critérios para que eles querem ser municípios de interesse turístico.
Então, os municípios do Vale do Ribeira, Cubatão, por exemplo, a gente já fez a entrega para alguns gestores de lá para poder fazer com que Cubatão não perca essa oportunidade ímpar aí. Agora, deputado, nesse rol de critérios também tem que ser ponderado, me parece, o aspecto da obra em si. Porque o fato de ter o recurso é uma das vertentes dessa questão. A outra é a obra em si. Há muita obra com recurso DAD que pode ser considerada como desnecessária. Ou como uma obra que não tem o que fazer, tem dinheiro, não, faz qualquer coisa, reforma qualquer praça, sabe? Eu acho que sabe, nós estamos em tempos bicudos, em tempos difíceis, de contingenciamento. Então, de repente, precisa fazer alguma, precisa gastar o dinheiro. Critério, talvez um critério melhor. Pois é, um critério, sabe, eu acho que nesse aspecto, um escritório na região, para discutir a conveniência, a necessidade de determinadas obras. São obras importantes, tem cunho turístico, tem, sabe... Até obras metropolitanas. Obras metropolitanas. Que hoje é feito só na cidade, né? Senão, fica a critério, muitas vezes, da prefeitura. E que, o pior não é isso. Qual o pior, a reforma aquela praça que foi reformada há 6 meses. Reforma de novo. Não, tem um caso... Troca o ladrilho. Gonzaga, pelo amor de Deus. Tem um caso crasso aí em Eldorado, onde iniciou uma obra de um prefeito, e aí o prefeito acabou caindo por conta de um processo judicial que tinha e tal. O prefeito entrou e falou, não, mas o DAD eu não quero para essa obra não, já tinha iniciado a obra. Então ele falou, não, essa obra eu não quero, eu quero outra. Aí ele começou uma outra obra e a outra obra paralisada lá. Obviamente está errado, né? Tem que ter começo, meio e fim a obra, por mais que não tenha iniciado na gestão de fulano de tal. Então, às vezes... Esse controle eu acho que tem que ser um pouco mais rigoroso. Mais rigoroso, mais, sabe, criterioso. Uma outra tarefa nossa da frente também é evitar o contingenciamento do DAD. Porque tem isso além disso. Já existe. 25%. 25%. Qual que é a orientação? Está congelado. Qual que é a orientação, Fernando? E a frente vai tratar sobre isso também. É que os prefeitos possam fazer um projeto com os 25 contingenciados, mas também um outro projeto utilizando esses 25. Porque a gente vai exercer aí, de maneira bastante enfática com relação à frente, uma pressão para que esses 25%... Pois é, então... Não é um abono que o Estado está dando. Nós vamos exigir que seja 100% pago pelo Estado. Então, para que não tenha... mas liberou. Mas e o projeto? Então já protocola agora os 25 remanescentes, que por enquanto não está ainda garantido. Mas já protocola, porque liberando já vai ter todo o aspecto técnico preparado para poder, assim que fizer a liberação, já iniciar a obra. Não, sem dúvida, da maior importância. Deputado, nós falamos no bloco anterior rapidamente sobre a questão da segurança. Segurança é uma das grandes preocupações do país inteiro, mas também da nossa região, que é sempre preterida em termos de efetivo. Quando é que isto vai mudar, deputado? Veja, o secretário teve recente aqui numa reunião da AGEM, inclusive, eu participei com ele, para poder falar das novidades. Aí ele, claro, trouxe aí o último resultado e dos principais crimes, roubo, furto, homicídio, e na maioria dos índices melhorou. Mas a sensação nossa é de que isso não é uma realidade. E todo mundo cobrou isso dele. A gente, em especial, também falou isso para ele. Isso cabe àqueles que também... muitos são roubados, furtados e acabam não fazendo boletim de ocorrência. Enfim, a gente conhece inúmeras pessoas, às vezes próximo da gente, que acaba tendo esse tipo de ocorrido. Então, agora o Estado vai estar trazendo, tem uma leva grande aí de novos soldados que estão sendo, que passaram por concurso, passaram por todos os critérios para poder ingressar. São 120 novos que estarão vindo para a Baixada Santista. Mas a minha insistência é para que, no início, Chico, a gente possa ter aí uma operação fim de semana e feriado prolongado, pelo menos. Claro. Porque é natural, eu falei aqui numa parte do programa, com relação à quantidade de pessoas que desce a serra, sem ser no verão. Sim. Né? Então, e com a crise hídrica ainda mais. Então, é necessário que isso possa também ser amparado pelo Estado em relação à segurança pública. E os prefeitos, eu também sugeri isso na reunião, que os prefeitos possam colaborar, talvez. Então, se vêm os policiais para cá, que os prefeitos possam se organizar, assim como na Operação Verão, para ajudar na estadia e na alimentação. É possível, os prefeitos, com todas as dificuldades que têm, mas é importantíssimo para eles. Né? A Operação Verão esse ano foi muito boa. Foi muito boa. A Operação Verão, todo mundo se sente mais seguro. Mas passou o carnaval desse ano,
Acabou. Você percebe que há um vazio, uma sensação E olha, vem um feriado prolongado agora de 9 de julho. Mais um. Esse ano são vários feriados prolongados. E esse ano, a gente fez a cobrança para ele também, nós não tivemos policiais civis na Operação Verão, que também, na minha avaliação, foi um equívoco, porque a polícia faz a repressão, a polícia militar, mas é importante fazer a apuração desse crime, é importante que tenha um registro disso e tal. Então, ele garantiu para o próximo ano que a Polícia Civil também estará presente. Mas a nossa tarefa lá, e a frente vai tratar disso também, é garantir uma manutenção em relação a isso. Né? Que, assim como o Estado reconhece que novos moradores vêm para cá no verão, é importante que o Estado também reconheça que aos fins de semana nós também temos uma grande quantidade de novos moradores aqui que ficam pelo menos 2, 3 dias na Baixada. Sem dúvida. Deputado, peço sua licença. Fernando, vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida ao Jornal em Foque. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no Serviço Militar. Vá até a Junta de Serviço Militar do seu município com 2 fotos 3x4 e sua certidão de nascimento ou documento equivalente. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 25 de junho, recebendo hoje com muito prazer o deputado estadual Caio França, do PSB, e o colega jornalista Fernando de Maria. E no bloco anterior, deputado, falávamos sobre segurança. E a pergunta se impõe. Redução da maioridade penal. Qual é a sua posição? Você é a favor da redução? Pura e simplesmente a redução, não. Eu defendo várias mudanças. Defendo a ampliação da internação do menor infrator, como propõe o governador Geraldo Alckmin. Defendo que aquele maior que utilize a menor, ele possa ter a sua pena ampliada. Defendo também que o menor infrator, quando passados os 18 anos, que ele possa levar em consideração aquilo que ele cometeu enquanto era menor de idade. Então, eu defendo algumas mudanças duras, mas eu acho que só a mudança a redução por si só, eu acho que não vai colaborar. Eu acho que acaba simplesmente servindo para que daqui a alguns tempos a gente vai estar discutindo 14, 12, 10 anos. Vai por aí, não vai resolver nada. Acho sim. O Aloysio Nunes também tem uma proposta que eu considero interessante, que para crimes hediondos, possa ter, através de um estudo, de uma avaliação do Ministério Público e tal, onde é detectado que o menor infrator ele não tem condições de se reabilitar e tal, que ele possa sim ter a prisão. Mas fora isso, eu acho que é um exagero e acaba sendo um pouco de demagogia. Fernando de Maria. Até dentro dessa linha, tem uma reportagem que saiu na revista Carta Capital dessa semana, foi um levantamento do Ministério Público de São Paulo, que na capital paulista, essa questão da internação, que é alegado, mas na prática ela também não funciona muito aqui na Fundação Casa, né? Então, um levantamento de 4.000, foi o promotor da Infância e da Juventude, Tiago Rodrigues, 4.400 atos infracionais, eles fizeram um levantamento, 53%
dos atos infracionais ou feitos por menores foram de roubo circunstanciado, que envolve o uso de arma, enfim, sequestro relâmpago nesse sentido. E é interessante que eles analisaram 1.552 casos e apenas um caso o menor cumpriu os 3 anos efetivos. Em média, eles ficam de 7 a 8 meses na Fundação Casa, né? E só 8 casos, até o tempo que eles analisaram, tinham 2 anos cumpridos. Então, também tem, né, é importante isso, mas aí tem que ser discutido também essa questão, né? Se o governador está defendendo isso, mas o levantamento está no Ministério Público, né? Então... Se não cumpre nem a pena de 3 anos, imagina cumprir de 8. Exatamente, né? Então, acho que é uma questão mais ampla nesse aspecto. Eu particularmente sou contra isso daí também. Infelizmente, até a mídia tem uma participação importante também, a gente tem que ressaltar isso, né? Esses programas policialescos que ficam falando, olha... Exageram, tal. Tem um índice até interessante, é um número muito baixo mesmo de jovens efetivamente. E a preocupação maior é se você mistura o traficante de drogas, entre aspas, que é uma outra discussão também, que hoje você tem um balanço até do Ministério da Justiça, que boa parte dos presos hoje estão presos por tráfico de drogas, e aí é muito discutível, às vezes, identificar, porque o cara é aviãozinho, na realidade o rei, ele tá lá tranquilo, né, nesse sentido. São os aviãozinhos e acabam superlotando as nossas cadeias também nesse sentido. E isso acontece também com os menores, né? Acontece muito com os menores. E aí, se você colocar esse menor dentro dessa estrutura, realmente aquela possibilidade que havia de recuperar só vai preocupar. Mas é importante também que até em São Paulo, esse é dado do Ministério Público, até em São Paulo, o índice é relativamente baixo dessa. Sem dúvida importante. É que eu penso que é importante fazer uma avaliação, mas penso também que é importante dar alguma resposta. Por mais que não possa ser por pressão, por clamor popular, porque também, é claro que é importante as pesquisas de opinião pública, mas, obviamente, também, se fizesse uma pesquisa de opinião pública, se é a favor ou contra que exista parlamento, se exista Câmara, pode fechar tudo, não tem nada, não tem. Então, é importante também que possa ser feita aí um pouco de, assim, essa avaliação com frieza. Se tudo que a população, enfim, quiser a Câmara votar no automático, eu acho que a própria Câmara não tem muito tempo de existência, né? Então, mas eu acho que é importante dar alguma resposta. Eu acho que, de fato, a impunidade hoje é uma das principais aliadas aí à criminalidade, então a gente precisa, de fato, combater isso. Eu defendo, eu até depois vou pegar esses dados aí para poder levar comigo aí em algumas... Porque essa do não cumprimento da pena me parece muito interessante. Bastante. Se o jovem ele é condenado a pelo menos 3 anos na Fundação Casa e fica 7, 8 meses. Que tem que ver que, por exemplo, então, se ele completar 18 anos durante esse processo, ele sai, né? Ele sai, né? Verdade, Fernando. Então também tem que ver se não coincide com a idade dele. Né? Mas isso precisa ser mudado, porque não cumpre, na verdade. Não cumpre. Claro. Até uma indagação que o próprio promotor fala, como o governo pode dizer que 3 anos é insuficiente se liberar os adolescentes muito antes desse prazo, né? Uma indagação que o próprio promotor... É interessante, aí eu só tenho fazendo na reportagem... mereceria uma análise mais interessante desse levantamento aí do Ministério Público. Deputado, nós estamos já nos aproximando do final do programa e, evidentemente, vamos conversar um pouquinho nesse finalzinho sobre eleições no ano que vem e em São Vicente particularmente. O senhor já disse reiteradas vezes que não será candidato a prefeito de São Vicente, acho que continua na mesma posição, mas eu queria lhe colocar o seguinte: o senhor é uma das grandes lideranças do PSB em São Paulo. Seu pai é o vice-governador, secretário de Estado, presidente estadual do PSB e outra grande liderança em termos nacionais do partido. Em São Vicente, terra do senhor, do seu pai, o PSB vai ter candidato a prefeito? Olha, o PSB, sem dúvida, ele vai estar junto com o candidato a prefeito. Não sei se necessariamente pelo partido. Você não acha importante o PSB ter um candidato a São Vicente? Eu acho que é importante, mas a gente tem que também compreender que, se não for o caso, não pode ser mais importante do que o bem da cidade. Então, não é requisito para a gente apoiar, né, para o nosso grupo político apoiar, estar afiliado ao PSB. Acho que não é esse requisito. O requisito é que seja uma pessoa comprometida, uma pessoa séria, uma pessoa que conheça a cidade e tal. Sem dúvida, nós sempre vamos tentar fazer com que a pessoa esteja dentro do partido, mas acho que esse não é o requisito. Então, ainda não tem essa definição,
as coisas estão caminhando para que o vereador Pedro possa ser o nosso candidato. Pedro Gouveia, né? Isso, que é do PMDB. No PMDB, que é um grande partido também, partido sim. que, enfim, tem lideranças importantes, tem deputados e pode contribuir. Essa decisão a gente vai ainda fazer, mas não acredito que seja um requisito para a gente estar junto, que seja afiliado ao PSB. É interessante que o PMDB nacionalmente é o principal aliado do PT. Sim. Né? E o PT é oposição ao PSDB e ao PSB São Vicente, São o PT Paulo. Tá com Também é oposição. Quer dizer, pois é. Fernando, como que você avalia isso, Fernando? É a sopa de legendas. Essa lógica, infelizmente, na política, se a gente for pensar em cenário nacional, acaba tendo muitas divergências mesmo, acaba se cruzando. O PMDB aqui, muitos prefeitos do PMDB tiveram com o governador Geraldo Alckmin abertamente aqui na eleição. Sim. Vários prefeitos. Então, é até uma questão que acaba envolvendo muito mais aqui o dia a dia da cidade e tal. Então, o que é interessante é que, assim, eu reforço, e algumas pessoas acabam criticando isso. Nós tivemos uma eleição há 2 anos atrás, em 2012. Nós não vencemos a eleição. O grupo que se manteve aí conosco, em nenhum momento participou do governo. Então, eu acho que existiram algumas candidaturas na cidade. Sim. Do prefeito atual, que vai tentar a reeleição, claro. E alguns parceiros dele que estão percebendo que o barco não está indo bem e que podem tentar e que podem aí criar uma alternativa, e a nossa, que é oposição a ele. Então, a população vai ter aí uma opção. Agora, eu garanto a vocês, aqueles que não participaram, que, enfim, não concordam com a maneira como o prefeito conduz a cidade hoje, estará de um lado. Que eu não tenho dúvida que será o nosso lado aqui. Por qual partido, em qual partido vai estar afiliado, eu acho que é o que menos interessa às pessoas. O importante é que as pessoas possam ter a clareza de quem estará disputando a eleição, qual é o comportamento de cada um dos candidatos. E o comportamento, Chico, de cada um dos candidatos ao longo desses 4 anos, que vai chegar em 2016, de cada um dos candidatos. Claro. Eu garanto, o nosso candidato não participa do governo, não tem cargo na administração, tem uma postura séria, equilibrada de defesa da cidade, mas que não participa do governo, diferente de outros candidatos. Que é o vereador Pedro Gouveia. Muito fortemente deve ser ele nosso candidato. Do PMDB, portanto. Pode ser que até lá ele tem tempo ainda para mudar para o PSB. Vamos aguardar e vamos acompanhar a evolução dos acontecimentos políticos e eleitorais em São Vicente, como de resto em toda a região metropolitana da Baixada Santista. Deputado, chegamos ao final. Queria agradecer muito a sua presença aqui no Jornal em Foco. Agradeço, Chico, muito obrigado. Aqui convidar mais uma vez as autoridades, enfim, a população para dia 29 às 15 horas na Assembleia, lançamento da Frente Parlamentar. Muito obrigado. Muito bem, a Frente Parlamentar coordenada pelo deputado Caio França. Muito obrigado, Fernando de Maria. Obrigado, Chico. Mais uma vez pela presença, obrigado a ambos, a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.